Oi, tudo bom? Eu vou ensinar vocês a fazer uma pálpebra luz, tá? Vou começar com esse corretivo claríssimo da Tracta. Eu vou esfumar ele com a esponja na minha pálpebra. Vou pegar essa paleta, vou pegar esse marrom frio e vou fazer o meu cantinho externo e o cantinho externo. Vou dar toda a volta pelo meu côncavo com esse marrom. Preencho o cantinho externo. O nome da paleta eu vou deixar na descrição do vídeo, tá? Porque eu não vou conseguir pronunciar o nome dela. Eu venho, troco de pincel, eu pego um pincel menor, eu pego o mesmo marrom e dou uma intensificada nesse marrom. Pego dois tons de marrom quente, um claro e um escuro, e vou aplicar na borda desse marrom que eu apliquei anteriormente. Eu vou colocar ele na borda, depois eu vou esfumar ele, que é pra gente fazer uma transição bem bonita de marrons. Para esfumar esse outro marrom, eu pego um tom de bege e esfumo as bordinhas daí o marrom quente que a gente aplicou. Eu pego o pincel bem na pontinha e faço movimentos circulares em toda a extremidade, tá bom? Sempre retocando o pincel com produto para esfumar bem. Daí eu pego o marrom de novo e dou mais uma intensificada nele, que é para ele ficar um pouquinho mais aparente. Não quero que o marrom quente apareça tanto. Eu volto com o pincel sujo de marrom quente que eu peguei anteriormente e eu dou uma esfumada. Pego novamente, dou mais uma esfumada, sempre esfumando para não ficar nenhuma marcação. Dou uma boa esfumada. E aí eu pego o tom de marrom mais escuro e vou aplicar ele na minha pálpebra fixa, no cantinho externo e no cantinho interno. Eu vou tentar deixar o meio dessa pálpebra limpo, tá? E aí eu aplico o marrom no cantinho interno. Aplico, deixo ele bem pigmentado. E na hora que eu for esfumar a borda desse marrom que eu tô aplicando, eu vou esfumar ele também pelo côncavo, que é para dar um pouquinho mais de profundidade, tá? E aí eu esfumo a borda dele, mas eu esfumo já arrastando pro côncavo, que é para me dar um pouquinho mais de profundidade. Eu venho com o pincel grandão, pego o tom de bege e esfumo livremente, esfumo só para dar um acabamento. Pego a base da pausa para feminice na cor 4,5 e eu uso o pincel da Macrylan, o W504, que é um pincel duplo para fazer o corte da pálpebra luz, a parte que vai ficar clara. Eu passo na raiz dos cílios e aí eu olho para cima para marcar onde eu tenho que fazer o corte, que eu vou fazer um cut luz, né? E aí eu marco ele um pouquinho acima da marcação que dá, porque é para ficar aparente. Então, eu olho para cima aonde o corretivo marcar. Quando eu olho para cima, acima dela, eu começo a marcar o corte do meu cut luz. E aí eu vou acertando a marcação, e aí eu termino de fazer a marcação, eu pego um pincel com marrom mais escuro e tiro a marcação nas bordas. Deixo um corretivo um pouco esfumado com. E aí eu venho com dois tons de dourado, eu venho com um tom de dourado e um tom de laranja. E aí eu aplico, que é só para fazer um fundinho para os dois glitters da Vult que eu vou aplicar depois. E aí eu aplico em toda a minha pálpebra, volto com o pincel que eu apliquei o marrom e tiro a marcação que ficou. Depois que eu tiro a marcação, eu vou pegar a cola de glitter. A cola de glitter que eu estou usando é da Face Beautiful, com o pincel de sombras da Mary Kay. E aí eu vou aplicar em toda essa parte clara que a gente fez no centro da pálpebra. Aplico bem, eu espero ela dar uma secadinha. Depois que eu terminar de aplicar, eu venho com o glitter número 2 que é o dourado da Vult, e o glitter número 4 também da Vult, que é o rosado. Eu faço uma misturinha deles dois e aí eu aplico em cima da cola de glitter. Esse pincel que eu estou usando para aplicar é um pincel de corretivo da Mary Kay. E aí eu tiro todo o excesso de glitter com o dedo. Volto com o pincel que eu apliquei os marrons e aí eu dou mais uma esfumada para poder ficar sem marcação, tá? Eu venho com delineador, esse delineador líquido que eu estou usando,
Ele é da linha Dazzle da Rinode. Eu vou aplicar ele ali só vou fazer um delineado bem fininho, só para dar acabamento para quando eu colar os cílios. Eu venho com os cílios. Esses cílios que eu tô usando, ele é da New Show, é o 3D. É a única referência que eu tenho dele. E aí eu tô usando a cola Eyelash Glue da Cosbel. E aí eu aplico os cílios. E aí eu colo primeiro o centro dos cílios e depois eu vou colando as pontinhas. Vocês vão ver que mais pra frente a pontinha do cantinho interno ela vai estar descolada, tá? Mas não se agonie porque eu vou ajeitar ela depois. Quando eu estiver aplicando o lápis, eu vou consertar essa pontinha porque realmente eu não vi. E aí eu volto com o corretivo da Tracta e aplico na parte de baixo dos meus olhos, que a gente vai fazer agora a parte de baixo dos olhos. Eu aplico o corretivo, dou uma esfumada com a esponja. E aí, esse pincel que eu tô usando é um pincel de lábios da Macrylan. E aí, a mesma reposição de sombra que eu fiz lá em cima, a mesma composição de sombras, eu vou fazer aqui embaixo. E também eu vou deixar o cantinho ali, eu vou deixar ali no meio da minha pálpebra de baixo, eu vou deixar ela limpa. Então, eu vou aplicar os marrons no cantinho externo e no cantinho interno. E vou deixar o centro limpo. Pego um pincel de topo reto e aplico o marrom mais escuro. E aí eu pego esse pincel lápis. Esse pincel lápis é o E30 da Ruby Rose. Eu pego aquele marrom, tom de marrom quente que eu apliquei lá no côncavo. E aí eu esfumo ele embaixo. Pra tirar a marcação. Eu dou uma esfumadinha. Ó, vocês estão vendo que a cantinho dos cílios está descolado. Depois eu lembro disso. Aí eu aplico as duas cores de sombra, dourada e laranja. Depois eu aplico a cola de glitter e a mesma cor de glitter que eu apliquei em cima, eu vou aplicar embaixo também. E depois eu volto com o pincel só para dar acabamento com os marrons nas extremidades, que é só para tirar a marcação. Eu venho com o pincel com lápis black da Ruby Rose, aplico na minha lina d'água, eu dou uma borradinha na raiz dos cílios e aí eu volto com o pincel de topo reto e dou uma esfumadinha nele, que é só para dar acabamento. Eu ia fazer sem lápis preto na linha d'água, mas aí eu vi que precisava. E aí que eu vejo que os cílios estão descolados, só agora que eu vejo. E aí eu venho, pego a minha pinça de cílios e dou uma ajeitada, depois eu dou uma apertadinha com os dedos, e aí fica tudo uma beleza, tá? Pronto, colei, beleza. Esse pincel aí, eu não sei a numeração dele, tá? Já sumiu. Eu só peguei ele limpo, sem nada, só pra esfumar ali embaixo. Aí eu venho com a máscara de cílios, a The Colossal da Maybelline, que é essa amarelinha. Eu gosto dela, é muito boa. E os cílios continuam me dando trabalho. Volto com o delineador da Dazzle, o delineador líquido, só para dar acabamento, para esconder a raiz dos cílios e tampar a colinha. Não liguem pro meu cabelo, porque tava horrível meu cabelo nesse dia, como sempre. E aí a gente vai pra pele. Eu vou fazer a limpeza da minha pele com a água micelada L'Oreal. Essa loção de limpeza, eu não lembro o nome, mas eu vou tentar deixar ela na descrição do vídeo. Eu uso o hidratante de latinha da Nivea. Uso esse primer da Vult. Tá, deixa eu lembrar o nome desse primer. Esse primer é o efeito mate da Vult. Eu aplico ele em todo o rosto e espalho. Eu gosto dele porque ele é bem bom, esse primer. E aí eu aplico o Blur Mágico da L'Oreal. O Blur Mágico eu aplico mais na zona T do meu rosto. Porque ele dá um blur assim na pele e fica bem bonito. E aí eu venho com a base. Eu vou aplicar duas bases. Eu vou aplicar a base 4,5 da Pausa para Feminices e a base de alta cobertura da Tracta na cor número 5, que dá mais ou menos o tom da minha pele. E eu volto, pego a esponja, pego o restinho de base que ficou na minha chapinha e eu passo em. Eu molho a esponja na base que sobrou e aí eu esfumo toda a base do meu rosto. Tá? Dou uma boa esfumada.
E aí, para fazer a iluminação do meu rosto, vocês vão ver aí que eu vou usar outra base da Tracta de alta cobertura. Ela que eu estou usando é a cor número 4. É a base número 4 da Tracta que eu estou usando para fazer a parte de iluminação do meu rosto. E aí eu vou iluminar abaixo dos olhos, eu vou iluminar o nariz, a testa e o queixo e vou fazer ali abaixo onde aplico o contorno, logo abaixo dele eu vou aplicar um pouquinho dessa base também, que é para fazer a minha área de iluminação do meu rosto e essa parte que eu vou iluminar abaixo de onde a gente aplica o contorno, ele vai realçar um pouquinho mais meu contorno, tá? Eu aplico bastante. Ilumina a testa, nariz, queixo e essas duas áreas debaixo do contorno, tá? É um vídeo mais longo, tá? Eu espero que a minha narração saia boa. É um vídeo mais longo porque eu queria deixar bem explicadinho para vocês e eu espero que vocês aprendam. Eu fiz toda a marcação e aí eu pego uma esponja de queijinho e vou esfumar todo esse corretivo. Demorou um pouquinho? Demorou, mas eu prefiro esfumar um pouquinho com ela, que eu acho que fica melhor. Eu consigo concentrar mais bem onde eu quero e eu não consigo espalhar tanto essa base que eu usei para iluminar. E aí eu vou usar o iluminador da Ruby Rose, ele é um iluminador naquele formato de rosa, na cor 3. Aplico ele. E aí o contorno eu vou fazer em pó também. Eu vou usar esse Dur de contorno iluminador da Vult, que na verdade ele é um bronzeador. Eu uso a cor mais escura para fazer o contorno. Esse que é o pincel que eu estou usando é um pincel de blush da da Mary Kay. Peguei essa paleta de blushes da Ruby Rose. Eu não lembro a referência dela, tá, gente? Com o mesmo pincel, eu vou aplicar o blush. Eu apliquei um blushzinho mais coral e um pouco mais rosado. Misturei duas cores de blush. E depois eu apliquei um pouquinho com blush de brilho, porque eu gosto de blush com brilho. Para fazer o contorno do meu nariz, eu vou usar o pó da Vult, o número 5. Eu gosto de usar ele para fazer contorno de nariz. E aí, contorno de nariz vai depender da sua necessidade, né? Eu gosto de afinar bem, mas quando eu esfumo, parece que eu não esfumei, mas depois ele dá um efeitozinho bonito nas fotos. Eu faço a marcação do início da sobrancelha até o final do nariz, eu faço tipo um Vzinho. Eu pego aquele iluminador que eu passei no rosto e aí eu também passo no nariz. Passo na pontinha, ali no centro do nariz, passo entre as sobrancelhas também. Eu já pareci de sobrancelhas feita porque já tem aqui no meu IGTV como eu faço a minha sobrancelha, tá? E aí eu vou selar toda essa área de iluminação que eu fiz. Eu vou selar com pó solto da Payot, o número 4, aquele que tem uns brilhinhos. Eu selo abaixo dos olhos, selo a testa, o queixo e o nariz. A parte abaixo do contorno eu vou selar com esse pó da O2O, tá? Que ele é bem clarinho, eu gosto de selar com ele. Eu vou selar com ele porque eu gosto muito dele. Ele dá um efeito bonito. Vou reforçar o meu contorno com o pó número 6 da Vult. Faço ali no maxilar também. Eu gosto de disfarçar a papada e dar mais uma definição para o meu maxilar. Eu reforço todas as áreas de contorno que eu fiz com aquele bronzeador da Vult. E aí eu vou tirar todo o excesso de pó com essa paleta de pó da Maquier, a paleta Velvet. Eu vou tentar ver se eu consigo ver as cores dos pós que eu usei, tá? Se eu conseguir achar, eu vou deixar aí na descrição. Eu varro tudo. E esse é o final da maquiagem, tá? A maquiagem tá pronta, esse é o resultado. Na boca eu usei o batom vermelho da Maxi Love na cor 105 e o gloss incolor também da Maxi Love, tá? Um beijo e até o próximo.